Estão todos cumprimentados e convidados para mais uma aula de matemática, dirigida a estudantes da 7ª classe, e que irá tratar dos seguintes conteúdos: conjunto, noção de conjunto e elemento, designação e representação de um conjunto, definição de um conjunto, relação de pertença e não pertença, conjunto singular e conjunto vazio. Um conjunto é uma coleção de elementos que podem ser números, objetos, figuras, pessoas, animais e tudo o que podemos catalogar ou reunir em grupos. Temos como exemplo conjunto das cores da bandeira de Moçambique, conjunto de números pares menores do que 10 e vogais do alfabeto. Elemento de um conjunto. A cada objeto de um conjunto chama-se elemento do conjunto. Exemplo: 2 é um elemento do conjunto de números pares menores do que 10. A é um elemento do conjunto das vogais do alfabeto. Vermelho é um elemento do conjunto das cores da bandeira de Moçambique. Designação e representação de um conjunto. Os conjuntos são designados por letras maiúsculas e podem ser representados de duas formas: em chavetas e em diagrama de Venn. Temos aqui como exemplo o conjunto P de números pares menores do que 10. O conjunto designado por V de vogais do alfabeto e o conjunto designado por C de cores da bandeira de Moçambique. Os três conjuntos estão representados por chavetas. Temos, continuando, os três conjuntos aqui representados em diagramas de Venn. Cardinal de um conjunto. O número de elementos de um conjunto chama-se cardinal do conjunto e representa-se por este símbolo matemático. Então, temos aqui o conjunto C, representado em diagrama de Venn, cujos elementos são amarelo, vermelho, branco, preto e verde. A quantidade dos elementos dentro do diagrama de Venn é 5, então o cardinal do conjunto C é igual a 5. Definição de um conjunto. Existem duas formas de definir um conjunto: em extensão e em compreensão. Um conjunto é definido em extensão quando os elementos são apresentados de maneira explícita dentro de chavetas e separados por vírgulas e no diagrama de Venn indicados por pontos. Temos aqui o conjunto K, cujos elementos são ananás, laranja, limão e papaya. E o conjunto I, cujos elementos são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Portanto, estes dois conjuntos são definidos por extensão, porque estão indicados os seus elementos, e representados por chavetas. E o conjunto I aqui foi representado pelo diagrama de Venn. Um conjunto é definido em compreensão quando está definido por meio de uma propriedade comum que o caracteriza. Então, temos aqui o conjunto I, que é de números ímpares menores que 20, e o conjunto F, de nome de frutos. Relação de pertença ou não pertence. A relação de pertença ou não pertença de um elemento em relação a um conjunto é indicada através dos símbolos que se lê pertence a ou este símbolo que se lê não pertence a. Exemplo: o conjunto C representa as cores da bandeira de Moçambique. Então, podemos dizer que a cor amarela é elemento do conjunto C,
ou de maneira abreviada, apresentarmos desta maneira. A cor azul não é elemento do conjunto C e, de maneira abreviada, pode-se apresentar desta maneira. Continuando, temos como exemplo o conjunto P, cujos elementos são 0, 2, 4, 6 e 8. Pode-se afirmar que o 0 pertence ao conjunto P, o 2 é um elemento do conjunto, tal como era o 0, pertence ao conjunto P, o 6 pertence ao conjunto C, o 7 não pertence ao conjunto P, o 1 não pertence ao conjunto P, o 3 não pertence ao conjunto P, o 4 pertence ao conjunto P e o 5 não pertence ao conjunto P. Conjunto singular. Um conjunto que só tem um elemento chama-se conjunto singular. Temos como exemplo o conjunto designado pela letra A, que tem um único elemento, que é o número 3000. O conjunto designado pela letra D é o conjunto divisor de todos os números. Neste conjunto é singular porque só existe um único número que é divisor de todos os números. Esse número é o número 1. E o conjunto designado pela letra S tem um único elemento, que é este só. Estes três conjuntos estão representados por chaveta e temos um outro conjunto singular representado no diagrama de Venn. Conjunto vazio. Um conjunto que não possui elemento chama-se conjunto vazio e é representado por chavetas desprovidos de elementos ou um zero cortado. Exemplo, temos o conjunto N de números naturais menores que zero. Não existindo números naturais menores que zero, este conjunto é um conjunto vazio, pode ser representado desta maneira. Temos a seguir a atividade que nos apresenta dois conjuntos. O conjunto S, cujos elementos são segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. E o conjunto M, cujos elementos são abril, junho, setembro e novembro. Temos que representar os dois conjuntos em diagrama de Venn e defini-los por compreensão. Então, para a linha A, o conjunto é designado pela letra S, os seus elementos são segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. É muito importante conferir os elementos ao passar de uma forma de representação para outra. E para o conjunto M, temos abril, junho, setembro e novembro. A linha B pede-nos para definir os conjuntos por compreensão. Vimos antes que para definir por compreensão temos que procurar uma propriedade que é comum a todos os elementos. No caso do conjunto S, temos aqui dias da semana, e sabemos que a semana tem 7 dias, e no conjunto foram apresentados 5 dias apenas. Portanto, são excluídos o sábado e o domingo. Então, podemos concluir que tratar-se de dias úteis da semana. Então, este conjunto é exatamente igual a este. Aqui definido por extensão, aqui definido por compreensão. Em relação ao conjunto M, estes são parte dos meses do ano. Sabemos que um ano tem 12 meses e aqui são apresentados apenas alguns. Então, vamos verificar qual é a propriedade que pode ser comum a estes elementos. Portanto, o que tem de comum estes meses é o fato de serem meses com apenas 30 dias. Então, estão aqui resolvidos as alíneas A e B.
Após isto, chegamos ao final da nossa aula 2, que tratou dos seguintes conteúdos: conjunto, noção de conjunto e elemento, designação e representação de um conjunto, definição de um conjunto, relação de pertença e não pertença, conjunto singular e conjunto vazio. Muito obrigado pela atenção prestada. Até a próxima aula.